No vídeo de hoje, iremos falar um pouco a respeito de um grupo conhecido como Congregação Cristã no Brasil. Talvez vocês já ouviram falar, porque diferente dos outros grupos que nós abordamos, ele é um movimento muito mais conhecido. Mas vamos rever aqui algumas particularidades. Então, se você se interessa pelo tema, após a vinheta, acompanhe comigo. Olá, sejam novamente todos muito bem-vindos. Para quem não me conhece, meu nome é Denis Silva e você está no canal Estudo Perspicaz. Aqui abordamos assuntos históricos, gramaticais, comparações de textos e outros assuntos curiosos e de interesse que com certeza vai agregar algo de positivo para vocês, além da questão de conhecimento em si mesmo. Hoje iremos fazer o nosso último vídeo dentro dessa série a respeito de diversos grupos que existiram durante os séculos. Focamos aqui principalmente em grupos desde o período da Idade Média até grupos contemporâneos. E este vídeo nós iremos falar a respeito da Congregação Cristã no Brasil, que foi um vídeo que eu levantei uma enquete de alguns grupos que as pessoas gostariam que eu abordasse aqui para encerrar a nossa série, e ele foi o mais votado. E este grupo foi então sugerido por Mário Duran, um dos nossos inscritos aqui no nosso canal. E conforme vocês estão vendo até nas suas telas, foi uma disputa bastante acirrada desses 4 grupos aí sugeridos. E eu quero agradecer a todos, então, pela sua manifestação e indicar ou sugerir temas aqui para o nosso canal. E para você, Mário Duran, em especial, então está aí um dos seus indicados que foi então mais votado. Então vamos lá. Então, para iniciarmos a nossa análise histórica, quando a Congregação Cristã ela surgiu por volta então de 1910 na cidade de Santo Antônio da Platina, no estado do Paraná. A princípio ela tinha sido registrada como Congregação Cristã do Brasil. Só que anos mais tarde foi alterado para Congregação Cristã no Brasil. Quem fundou essa igreja foi um missionário conhecido como Luigi, ou Louis Franciscon, nascido em 1866 e falecido em 1964. Ele teve uma vida bastante longa, morreu aos 98 anos. Conhecendo um pouquinho mais a respeito então de Luigi, ele nasceu na Itália. E na sua adolescência, chegando à sua fase adulta, ele mudou-se para a Hungria. Foi morar juntamente com o seu irmão, onde ele trabalhava como mosaicos. Na época, uma profissão que era bastante valorizada, e ele começou então a ganhar a sua vida, se sustentar então, mexendo então, trabalhando com mosaicos. Com o passar do tempo, ele passou a se interessar então por assuntos religiosos, e ele teve contato ou comunhão com uma denominação conhecida Aliança Cristã e Missionária, por volta então de 1891. Também teve contato com a Igreja Valdense, na cidade também da Itália, em outras áreas. Para quem ainda não assistiu, eu vou deixar no card a respeito de quem foram os valdenses, que é um grupo único grupo que sobreviveu, na verdade, desde a época medieval, apesar das perseguições. Então, os valdenses é uma igreja medieval e a única que sobreviveu desde aquela época até os nossos dias. E com o passar do tempo, então, ele se tornou missionário, fundando, então, não somente a Congregação Cristã, mas diversos outros movimentos, como por exemplo, podemos trazer aqui a atenção, ele foi o pioneiro no movimento pentecostal ítalo-americano, também fundando núcleos iniciais que resultaram nas Assembleias Cristãs na Argentina, na Assembleia de Deus na Itália, na International Fellowship,
também nas congregações cristãs pentecostais e na congregação cristã no Brasil, que é o grupo que nós estamos abordando, bem como outras congregações independentes. Para quem não sabe, né, o que basicamente é um movimento pentecostal? O movimento, né, pentecostal é um grupo de denominações de igrejas evangélicas com ênfase no batismo no Espírito Santo. Então, com base nessa teologia, eles trazem atenção, né, igrejas pentecostais, eles focam ainda em dons do Espírito Santo, segundo as suas concepções, né, tais como falar em línguas, em curas, que isso demonstra realmente a ação do Espírito Santo numa determinada pessoa ou um determinado grupo. Agora falando um pouco das crenças, né, em que acredita os membros da congregação cristã, sendo uma igreja então de origem protestante, consequentemente vindo da igreja católica, né, os protestantes, eles aderam então a crenças tais como a doutrina da Trindade, também o inferno de fogo para punição de pecados, creem também na imortalidade da alma. Conforme eu trouxe atenção, né, sendo uma igreja pentecostal, eles acreditam na revelação e dons do Espírito Santo. E uma particularidade, né, o uso do véu e a separação entre os homens e mulheres nos cultos durante a reunião deles, né. Na minha época eu cheguei até frequentar, né, algumas reuniões. Eu não sei se hoje ainda é assim, mas na época, de fato, então as mulheres usam o véu, tem o costume do véu, e há essa separação, né? Homens de um lado e mulheres do outro, além dos dons do Espírito, né? Abria-se então uma parte para que tanto homens como mulheres pudessem abrir a Bíblia e ter uma revelação ou alguma profecia que se era dado então durante o culto. Se alguma coisa mudou aí, se alguém quiser comentar nos comentários que algo mudou, então fique à vontade para trazer atenção. Então, além desses pontos, obviamente, existem muitos outros pontos dentro dos pontos de doutrina e da fé, dentro da CCB, né, que é a sigla para a Congregação Cristã no Brasil. Umas particularidades bem interessantes é a arquitetura das suas reuniões, né, as congregações cristãs, os prédios, eles têm um padrão. Com certeza vocês já viram. Geralmente são igrejas pintadas de branco e cinza, né? Um cinza discreto, mais ou menos parecido, assim, os formatos dos prédios, para uma identificação fácil dos membros e também daqueles que se interessam em frequentar a igreja Congregação Cristã no Brasil. A igreja ela possui também uma das maiores orquestras ao vivo dentro dos seus cultos, né? E uma particularidade aí deles, orquestras praticamente completas aí de instrumentistas, né? Que acabam muito deles aprendendo junto com outros membros a tocarem esses instrumentos. De fato, são melodias, né? Ao meu ver, assim, bem sonoras mesmo, gostosas de se escutar, né? A casa onde eu morava antes tinha uma congregação perto, e a parte sonora, realmente, eles têm uma habilidade bem típica, e percebe que eles são bastante dedicados nessa questão, então, da sua orquestra, né? Agora, falando um pouco da demografia da congregação cristã, eles estão espalhados em cerca de 42 países ao redor do mundo. Segundo um dado deles mesmos, a quantidade de membros chega aí a mais de 7 milhões em todo o mundo. E mais de 21 milhões de templos, né, de igrejas espalhados também em diversas regiões do mundo. Diferente de outros grupos evangélicos, né, para até os próprios grupos evangélicos, outras igrejas evangélicas, elas mesmas sendo até mesmo pentecostais, eles consideram também a congregação cristã uma seita, embora eles usam essa expressão de maneira pejorativa, assim como se usa para outros grupos religiosos, né, tais como adventistas, testemunhas de Jeová e outros, simplesmente pelo fato de não seguir a tradição convencional da grande maioria das igrejas, né?
A palavra seita não tem nada a ver com isso, é simplesmente significa um grupo separado que não segue uma linha teológica ou doutrinal de outros grupos maiores, né? Mas, trazendo atenção para nós aqui, deste vídeo, outras igrejas, mesmo sendo pentecostais, consideram ela, então, dessa maneira, devido a algumas particularidades que ela tem, que outras igrejas evangélicas não têm. Mas isso, então, cabe o ponto de vista aí de cada um. Aqui nós estamos só trazendo, então, um resumo histórico da formação deste grupo, das suas características, só a base mesmo de informação. E só a título de curiosidade, a congregação cristã no Brasil foi a primeira igreja pentecostal, então, a adentrar dentro do nosso país. Então ela foi, conforme vocês viram até no meu thumbnail aí no meu vídeo, a pioneira, né? Dentro desse ramo, dessa linha pentecostal aqui no nosso país. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado aqui das informações, tenham aprendido um pouco, relembrado alguns aspectos deste grupo em específico. Compartilhe aí, se inscrevam, dê o seu like. Até mais, fique com Deus e tchau!